Bem, então, na aula de hoje, nós vamos tratar exatamente a respeito dos atos administrativos. Nos atos administrativos, é interessante que você lembre o que é um ato, né? Então, por isso, a primeira circunstância que nós temos que relembrar são exatamente as lições de instituições de direito público e privado, onde nessas lições vocês aprenderam o que é um ato e o que é um fato. Então, só para lembrá-los, né? O ato são exatamente condutas que são atribuídas a pessoas. Por quê? Porque a conduta ela é feita pela vontade do ser humano. Então, o ser humano agindo, ele vai agir de acordo com a sua vontade. E aí, essas ações que ele toma, elas vão ter desdobramentos, elas vão ter consequências. Então, seria exatamente essa a circunstância que movimentaria essa determinada situação. Ao passo que o fato são eventos naturais que geram desdobramentos, que geram consequências. Mas como são fatos que foram gerados pela natureza, então você não pode exigir uma reparação de quem quer que seja. Por quê? Porque foram eventos que foram criados pela própria natureza. Então, essa é a grande diferença que nós temos em relação a essa determinada temática. Então, relembrando a diferença entre os atos e os fatos, nós vamos, no caso aqui, como são atos administrativos, são atos realizados exatamente por seres humanos, por pessoas, que pode ser um ato especificamente da pessoa física, mas que vai muitas vezes ser imputado à pessoa jurídica. Então a gente vai estudar exatamente esses atos que são realizados. Então, dentro dessa perspectiva de atos administrativos, nós temos que saber diferenciar os atos jurídicos em geral, ou seja, que os atos dos seres humanos eles podem gerar repercussões jurídicas. Então, sempre que o ato de um ser humano ele gerar uma repercussão jurídica, ele é um ato jurídico. Agora, esse ato jurídico não obrigatoriamente é um ato administrativo, porque o ato administrativo é quando esse ato ele tiver uma repercussão no direito administrativo. Então, é isso que a gente precisa especializar o nosso entendimento a respeito dessa matéria. E aí o que acontece? Quando nós falamos dos fatos, a gente tem que ter em mente que os fatos jurídicos, eles, embora sendo causados pela natureza, eles produzem efeitos no mundo jurídico. E aí, desses fatos jurídicos, nós podemos ter dois tipos de fatos: os fatos administrativos e os fatos da administração. Qual é a diferença entre esses dois tipos de fatos? É que os fatos administrativos, eles vão gerar a repercussão, vão gerar efeito na esfera administrativa, ou seja, no direito administrativo. Já por outro lado, os fatos da administração não produzem efeito no direito administrativo. Então a gente tem essa diferenciação entre os fatos administrativos e os fatos da administração. A gente tem essa diferença bem definida, bem estabelecida para esse determinado caso, tá certo? Então, em cima disso, a gente vai ter que focar exatamente no principal objeto do nosso estudo agora, que são exatamente os atos da administração. E aí, nesses atos da administração, que seriam os atos jurídicos que produzem efeitos perante o direito administrativo, nós temos vários tipos de atos. Então, desses vários tipos de atos, que nós poderíamos chamar de atos administrativos, porque estão, ou atos da administração que estão relacionados ao direito administrativo, nós temos os atos de direito privado dentro da administração pública,
E aí você pode se perguntar, como assim atos de direito privado dentro da administração pública? Você vai perceber que, efetivamente, a administração pública, ela, a sua forma de agir é diferente das pessoas, sejam físicas ou jurídicas, no direito privado. Então, as formas de atuação são bem distintas. A grande situação, ou seja, a grande diferença que existe de um para o outro, é que a administração pública ela pode fazer, além dos atos dela, os atos que são próprios dela, ela ainda pode fazer atos do setor privado. Então, quando a administração pública ela realiza esses atos do setor privado, então você diz que esses atos eles serão atos de direito privado da administração. E aí você pode se perguntar, professor, em que sentido? A administração pública, ela, com autorização legislativa, ou seja, desde que o legislativo autorize, ela pode fazer doações ou permutas de imóveis. Mas quando a administração pública ela faz uma doação de um imóvel, por exemplo, ela pode fazer a doação de um imóvel que não está sendo utilizado para uma instituição filantrópica. Por mais que a instituição seja uma instituição filantrópica ou seja uma instituição beneficente, essa instituição é uma pessoa jurídica de direito privado. Então, quando o Estado ele faz essa doação, mas respeitando a regulamentação do direito privado. Então, todas as doações que o Estado faz, sejam a outros entes políticos, sejam a entidades públicas, sejam a entidades privadas, todas elas vão ser feitas nos termos da legislação civil. Da mesma forma, as permutas. E existem, aqui eu coloquei 2 exemplos de atos em que, mesmo a administração realizando eles vão ser atos de direito privado, porque a regulamentação deles é de direito privado. Mas a única diferença é que pelo menos uma das partes é a administração pública, no caso, a que está fazendo a doação. Além desses atos de direito privado da administração pública, nós temos os atos materiais da administração. E o que são esses atos materiais da administração pública? São aqueles que não envolvem manifestação da vontade, apenas uma execução de algo que está encarregado para a administração pública. Então, quando a administração pública ela tem que demolir um imóvel que já foi considerado perigoso para a sua comunidade, ou tem que fazer uma apreensão de mercadoria, ou tem que fazer a realização de um serviço, esses atos, como ela só tem que executar aquilo que foi definido em uma decisão que foi definido na norma, então é um ato material da administração pública. Queria só colocar uma observação que esses atos materiais da administração pública, que a gente está explicando nesse momento, existe uma parte da doutrina que trata eles ou equipara eles a fatos administrativos. Então a gente coloca que nesse ponto aqui existe exatamente essa celeuma, ou seja, essa divergência doutrinária. Além desses, nós temos uma terceira espécie, que são exatamente os atos políticos. E o que seria um ato político? O ato político é aquele que é praticado no exercício da função pública, não meramente uma função administrativa. Então, quais seriam esses atos políticos? Lembrem-se, lá em instituições de direito público e privado, quando vocês estudaram as leis e viram que na formação das leis, o legislativo ele fica encarregado da discussão e da votação. Se aquele determinado projeto ele for aprovado, ele tem que ir para o executivo para que o executivo faça a sanção ou veto. Pois bem, esses atos de sanção ou veto não são atos administrativos. Aliás, são atos da administração, mas são considerados atos políticos. Se você estudar um pouquinho mais, você vai verificar também que está encarregado para o chefe do executivo ele decretar a intervenção de unidades da federação. Ou seja, pode ser decretada a intervenção da União nos Estados-membros e dos Estados-membros dentro dos municípios. Mas essas intervenções,
Quando elas são tomadas pelo chefe do executivo. Mas aí também não é um ato eminentemente administrativo, ele vai ser um ato político. Da mesma forma, quando o Brasil entra em guerra com outro país, ou quando ele está numa situação de crise em todo o território nacional, em alguma parte do território nacional, que pode ser decretado estado de emergência, ou estado de sítio. Então, esses atos são atos políticos, que eles decorrem mais do exercício da função política do que da função administrativa. Então, além desses atos da administração, que nós já vimos, que são os atos de direito privado da administração pública, os atos materiais da administração, os atos políticos, nós ainda temos os atos administrativos, que é exatamente o objeto da nossa disciplina, ou seja, aqueles atos que decorrem exatamente devido ao exercício da função administrativa, que vai ser exatamente o objeto da nossa análise. E além desses também nós temos os contratos e outros tipos de atos que são executados pela administração pública. Então, contratos da administração, aliás, atos da administração, seriam todos os tipos de atos jurídicos feitos pela administração pública. E aí você tem exatamente esses 5 que nós acabamos de falar para vocês. Mas aqueles que nós vamos estudar aqui é simplesmente um. São os atos administrativos, que nós poderíamos dizer até em sentido estrito. Então, seriam os atos administrativos em sentido estrito, ou seja, aqueles atos que a administração faz em decorrência do desempenho da própria função administrativa. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, não tendo dúvidas, vamos continuar aqui a nossa análise, exatamente para tratar a respeito do conceito de ato administrativo. Então, perceba, no direito, geralmente quando você estuda, na relação jurídica, ela é bilateral, mas os atos, eles são unilaterais. Então, como o ato ele é unilateral, porque ele é tomado por uma determinada pessoa, então o ato administrativo, ele seria, então, toda manifestação unilateral de vontade da administração pública. Então, é simplesmente a administração pública, ela faz alguma coisa, porque essa atividade que ela está tomando, ela faz por interesse próprio, por vontade própria. E ela vai agir naquele ato na qualidade realmente de administração. Porque lembrem que esse ato administrativo, a gente, quando fez a classificação dos atos da administração em geral, nós verificamos que esses atos administrativos eles decorrem do desempenho da própria função administrativa, que é a função típica da administração pública. E tem por finalidade imediata resguardar, adquirir, modificar, extinguir ou declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Então, o que é que significa isso? O ato foi necessário para fazer alguma coisa em relação a algum direito dela, a administração pública, ou para fazer imposições de obrigações aos administrados ou a si próprio. E aí você pode se perguntar, como assim fazer uma imposição aos administrados? Lembrem-se que os particulares, desculpe, ou seja, as pessoas que estão submetidas ao regime de direito privado, elas são livres para fazer tudo aquilo que não contrariar as normas jurídicas. Naquilo que contraria as normas jurídicas, essas pessoas não deveriam fazer. Mas, infelizmente, o que acontece? Embora você diga que não deveriam fazer, existem pessoas que acabam fazendo, que acabam realizando aquela determinada atividade. Então, por conta disso, devido a essas circunstâncias, é que nós percebemos esta situação. Em que essa pessoa, para ser barrada, ou para ser obrigada a desfazer o que fez de errado, ela vai ter que sofrer uma imposição do Estado para que o Estado freie aquela atividade errada
ou mande aquela pessoa que errou desfazer aquilo que ela fez de errado. Então, por isso que você pode ter essas imposições. Eu sei que é um conceito que, para uma pessoa que está chegando agora, uma pessoa que é leiga e está chegando agora, pode ter uma dificuldade de compreensão a esse respeito. Mas eu colocaria aqui um exemplo para vocês, certo? Para ser mais acessível, para ficar mais fácil a compreensão, para que seja mais compreensível. Então, imagine o seguinte: um dono de restaurante, ele viajou e aí deixou um gerente tomando conta do restaurante. Quando ele chegou, ele verificou que uma carne estragou. Então, o que é que ele deveria fazer com essa carne? Jogar fora. Mas aí, o que foi que ele fez? Ele disse, poxa, mas carne está tão caro, eu vou aqui tirar essa parte que está pior e vou aproveitar o restante. Mas o problema, quando a carne estraga, você não sabe exatamente definir qual foi a parte que ficou estragada e qual parte não ficou estragada. Então, dentro dessa perspectiva, você, fazendo parte da administração pública, se um determinado agente público, fiscal, chegar àquele local, ele tem que, na verdade, retirar aquela carne. E se aquela carne teve contato com outros alimentos e tem simplesmente a possibilidade de ter infectado outros alimentos, todos esses alimentos que estiverem em contato com a carne, que podem estar contaminados, também têm que ser apreendidos e depois inutilizados, ou seja, descartados. Então isso daí é uma imposição, ou seja, a pessoa sabia que era o certo a fazer, mas aí quis fazer o velho jeitinho, né? Não, deixa eu dar um jeitinho aqui para mim não tomar tanto prejuízo. Então, essas são as diferenças principais que nós temos. Por isso que é importante que a gente tenha isso em mente, que essas imposições elas são necessárias, porque nem todo mundo sabendo que determinada ação é errada, ela vai deixar de fazer a ação errada. Às vezes ela vai fazer a ação errada. E até porque existe também um alto grau, às vezes, de impunidade em alguns estados, e aí as pessoas, mesmo sabendo que estão erradas, elas insistem em fazer o errado. Então, por isso que você tem essas circunstâncias. E além disso, e por que que esses atos administrativos eles são feitos? Porque existe uma regulamentação, ou seja, existem normas jurídicas regulamentando tudo. Porque lembrem-se que dentro da administração, as pessoas que compõem, que integram, que fazem parte da administração, só podem fazer se tiver lei. Se não tiver lei, eles não podem fazer. Então, por isso que todo ato administrativo, quando você vai analisar, ele tem uma regulamentação jurídica. Por quê? Porque ele tem que ter sido feito com base na lei. Lembrem-se que se não tiver lei, há uma proibição, na verdade. Então, o que não está na lei, para a pessoa que faz parte da administração, aquela atividade ela é proibida. Então, tendo essa noção de ato administrativo, a gente pode ou a gente precisa fazer algumas reflexões. Primeiro, os atos administrativos, eles consubstanciam, eles contêm a função típica do executivo, que é exatamente o quê? Administrar, é cuidar da comunidade, né? E aqui eu faço uma ressalva que não é meramente aquela situação de executar as leis. Por quê? O legislativo, ele cumpre as leis? Cumpre. Porque todas as atividades que o legislativo faz estão de acordo com as normas vigentes. O judiciário, por sua vez, da mesma forma. Tudo que o judiciário faz é de acordo com aquilo que está estabelecido no direito. Então, por isso que esse sentido de administrar, ou seja, de gerenciar aquela determinada comunidade, é muito mais amplo. Então, por isso que a gente tem que tomar essa atenção, a gente tem que ter essa atenção. A segunda reflexão que nós precisamos é que o ato, veja bem, quando você estuda a relação jurídica, e uma relação ela tem que ter no mínimo dois indivíduos, ela é bilateral por quê? Porque ela envolve no mínimo dois indivíduos. São dois ou mais indivíduos. Então, por isso que
ela vai ser pelo menos bilateral, quando tiver dois indivíduos, e ela vai ser multilateral quando ela tiver vários indivíduos envolvidos. Então, perceba que o ato, como ele só precisa de um indivíduo, ele vai ser sempre uma manifestação unilateral de vontade. Quando você fala em ato administrativo, ou seja, em ato da administração pública, é um ato que é feito pelo Estado. Ou seja, precisa do cidadão ou de outra pessoa? Não. Precisa simplesmente que alguém, em nome do Estado, realize alguma atividade ou algumas atividades. Esses atos, uma vez que são feitos, eles vão produzir efeitos na seara jurídica, ou seja, no mundo jurídico. E aí, quais são esses efeitos? Pode haver a criação de direitos, pode haver a alteração de direitos, ou pode haver a extinção de direitos. E aqui o que é que acontece? O que seria a criação de direitos? Criar direitos. Então, o que é que seria isso, né? Criar direitos. Um direito que não existia, posteriormente a pessoa pode vir a ter um direito. Um exemplo, né? Um exemplo. Quando o Estado ele abre um concurso público e permite as inscrições das pessoas e faz todo o concurso público e ao final a pessoa é considerada aprovada, a pessoa não tinha direito à nomeação. Antes do concurso público, a pessoa não tinha direito à nomeação pública. Mas se a pessoa ela passar dentro das vagas, o Estado está dando a ela, está criando para ela um direito, possibilitou que essa pessoa criasse um direito. Então, se a pessoa passa no concurso e passa dentro das vagas do edital do concurso, então essa pessoa tem direito à nomeação. Então, veja que antes do concurso, aquele direito não existia. Ele só foi criado após o concurso público, quando a pessoa, ao final do concurso público, passou e foi considerada aprovada dentro das vagas. Então, ia ocorrer uma criação de direitos. Assim como ocorre a criação de direitos, também pode ocorrer uma alteração de direitos. Uma alteração em que sentido? Então, esse servidor, ele foi aprovado, tomou posse, mas digamos com 10 anos de exercício, ele sofre um acidente ou tem uma doença, e aquela doença impede que ele realize aquela atividade para aquele determinado cargo. Então essa pessoa vai ter duas possibilidades. Se ela não puder mais executar nenhuma tarefa, tem que ser aposentada por invalidez. Se ela ainda tiver possibilidade, ela pode ser remanejada para outro cargo. Então você vê que a pessoa tem direito ao cargo, mas por conta dessa doença, desse problema de saúde que ela teve, ela não pode continuar naquele cargo. Então, ou se ela não puder mais ser aproveitada de forma alguma, ela vai ser aposentada, ocorreu um tipo de alteração, ou então, se ela não puder continuar no cargo, mas ela puder realizar outra atividade, ela vai ser remanejada para aquela outra atividade. Então, existe esse remanejamento. Então, perceba que ocorreu uma alteração na condição da pessoa dentro da administração pública. Por que a administração pública impôs? Não, foi por conta da própria pessoa. Aconteceu um problema com ela, que ela não conseguiu continuar desempenhando as tarefas dela como eram esperado. Então, ocorreu uma alteração de direito. E também pode ocorrer a extinção. Então, se essa pessoa que passou no concurso público, ela cometer erros estes que são considerados graves, a própria legislação dos servidores públicos, ela estabelece que esses servidores eles podem vir a ser demitidos posteriormente. Então eles podem sofrer o processo de demissão. E aí, a demissão é quando a pessoa tinha direito ao cargo e agora não tem mais. Então você finalizou um direito que a pessoa existia. Mas por quê? Por conta de erros dela dentro da administração pública. Ou seja, quando ela foi atuada na administração pública, ela não cumpriu os ditames legais e por isso ela foi sancionada, ela foi apenada por conta disso. Ela sofreu uma pena, que no caso a pena dela pode ter sido a mais grave, que é a pena de demissão do cargo. Então, por isso que os atos administrativos, eles produzem efeitos no mundo jurídico. E aí pode
fazer exatamente isso daí com os direitos dela e de outras pessoas que estão envolvidas a ela. A terceira reflexão que a gente precisa ter em mente é que qualquer ato administrativo você tem que buscar o interesse público. Ou seja, você vai realizar o ato não pela pessoa em si, mas é exatamente pensando na coletividade, pensando no interesse de todos, ou naquilo que nós chamamos de interesse público. E aí o que acontece? Infelizmente, todo gestor tem essa consciência. Tem alguns que efetivamente não têm essa consciência, e tem outros que, mesmo tendo a consciência, em determinados casos, podem se esforçar para burlar essa realidade, essa concepção. Então, ocorre um desvio de finalidade. Certo? Então, nesse caso, ocorre uma coisa que se chama de desvio de finalidade. E isso, dentro do direito administrativo, é muito grave. Por que é grave? Porque quando você entra dentro da seara pública, você tem que ter a compreensão de que você não está agindo em interesse próprio. Ou seja, você não está fazendo as coisas para você mesmo. Você está fazendo as coisas para a sua comunidade. Porque você está participando, você está ajudando a gerenciar a sua comunidade. Então, é exatamente essa a circunstância que nós temos. Se você faz um ato não querendo beneficiar a comunidade, mas querendo beneficiar uma pessoa específica e diz que você fez porque está querendo beneficiar a comunidade, então ocorreu aí um desvio de finalidade. E aqui, como vocês são jovens e podem não ter tanta experiência na área, essa situação de desvio de finalidade pode ficar meio confusa para vocês, né? Essa situação do desvio de finalidade. Mas o que acontece? Então, vamos colocar um caso simples, né? Hoje em dia, muitos municípios, eles têm o seu chamado regime próprio de aposentadoria. O que é isso? Os seus servidores pagam a contribuição previdenciária, essa contribuição previdenciária vai para uma instituição própria do município, que vai arrecadar todo esse dinheiro e cuidar dos seus aposentados. Mas o que acontece? Ah, é só receber esse dinheiro? Não, porque esse dinheiro, para que ele possa cuidar de todas as pessoas, ele também tem que render. Então, para ter esse rendimento, você tem que fazer determinados investimentos. Então, a própria legislação que regulamenta esses fundos, ela estabelece quanto precisa ser de renda fixa, quanto precisa ser de renda variável, o que fazer quando você tiver problemas com a renda fixa, o que fazer quando você tiver problemas de renda variável, e o restante você fazer determinados provisionamentos. Então, existe hoje em dia todo um estudo de como os valores, de como os numerários dessas instituições que cuidam dos regimes de previdência dos servidores, eles precisam ser geridos. E aí o que acontece? Na verdade, quando os responsáveis por esses regimes de previdência, eles vão fazer os investimentos, eles deveriam fazer os investimentos, os melhores investimentos. Mas você sabe que nem sempre a pessoa faz o melhor investimento, né? Às vezes, uma dessas empresas de investimento chega para ele e diz, olha, se você colocar o montante desse regime de previdência no na nossa empresa, a gente te dá uma gratificação. Então, se o gestor ele está investindo em uma determinada empresa de investimentos, ou está fazendo qualquer investimento, não porque ele é o melhor, porque ele está de acordo com as regras, mas porque porque ele vai receber uma gratificação, então ia ocorrer um desvio de finalidade. E aqui fica claro. Então, eu quero deixar bem claro. Por que é um desvio de finalidade? Da seguinte forma. O gestor desses regimes de previdência, ele tem que buscar o melhor investimento para fazer as aplicações.
dentro das exigências legais. Então, o que é que ele deveria buscar? Aquele que desse melhores condições de melhor rentabilidade para o dinheiro. Se ele vai buscar uma empresa de investimento que não tem a melhor rentabilidade, mas que dá uma gratificação para ele, veja bem, ele tem que investir em algum local. E ele investe nessa porque ele vai receber a gratificação, então ele estaria cumprindo a obrigação dele? Estaria. Ele está fazendo o investimento. Mas ele fez o melhor investimento para o caso? Não. Por quê? Porque ele quis receber a gratificação. Então aí é o desvio de finalidade. Ou seja, ele maqueia, ou seja, ele diz que está cumprindo o interesse público, mas na verdade ele está cumprindo o interesse particular, porque o que de fato motivou ele para investir naquela determinada empresa foi exatamente o interesse particular, dele ganhar a gratificação. Vocês conseguiram entender com esse exemplo o que seria esse desvio de finalidade? O que é que não ficou claro, Frederico, por gentileza? Eu não entendi, Frederico. Você não conseguiu perceber o desvio em si, por que deve ser considerado desvio de finalidade, é isso? Certo. Então vamos lá. Então, veja bem, digamos que esse regime de previdência, ele tem 10 milhões em caixa e ele, de aposentado, só precisa pagar 1 milhão. Aí você diz, professor, mas 9 milhões aí estão sobrando. Não, você não pode ter essa mentalidade, porque esses 9 milhões, eles vão servir para quê? Para pagar os aposentados que você vai ter no futuro. Porque lembre-se que as pessoas estão contribuindo. Então, como elas estão contribuindo, elas estão fazendo o bolo. E esse bolo tem que render, porque se esse bolo quebrar, quem é que vai ser prejudicado? Todos os aposentados. Então, o que acontece? Por isso que hoje em dia já existe uma legislação que obriga esses fundos a fazer investimentos, principalmente em renda fixa, a maior parte, e a menor parte em renda variável. Por quê? Porque para você fazer a aposta em renda variável, você sofre muitos riscos. Então, assim como você pode ganhar muito dinheiro, você também pode perder muito dinheiro. Então, esse é o problema. Por quê? Porque quando você faz, se um desses gestores ele faz a aposta com o dinheiro do regime de previdência, não é essa pessoa que gerencia aquele regime de previdência que vai arcar com as consequências. Quem vai arcar com as consequências são os atuais aposentados e os futuros aposentados, que vão perder receita, que eles poderiam aproveitar no futuro. Isso daqui está claro? Ótimo. Então vamos lá. Por isso que a legislação, ela, de uma maneira geral, ela diz quanto tem que ser aplicado em renda fixa, quanto tem que ser aplicado em renda variável. Mas digamos que uma empresa de investimento, ele tem uma renda variável que não é boa, ou tem um alto risco de perder o dinheiro. Mas lá na legislação, dá ele autorização para fazer esse determinado investimento. E a empresa, para convencê-lo a fazer esse investimento naquela empresa, ele dá ao responsável uma gratificação. Veja bem, para ele fazer os investimentos, esse responsável pelo plano de previdência, ele podia receber gratificações? Não, ele já recebe o salário dele. Então, para ele investir nas empresas de investimento, ele precisa receber essas gratificações? Não, ele já recebe o salário. Ali seria uma forma de corrupção. Por quê? Porque ele sabe que tem alto risco. Então, se for realmente, se depois tiver uma auditoria e avaliar a atitude dele, o auditor, um auditor sério, correto, vai perceber que aquilo dali foi feito de maneira equivocada.
Então, que ali provavelmente tem um indício de corrupção. Para ser corrupção, precisa mostrar que houve esse pagamento de vantagem, né? Então, por conta disso, o desvio de finalidade está exatamente aí, porque aquele não era um investimento apropriado. Mas como existia a brecha na legislação, ele foi lá e fez o investimento. Mas ele fez o investimento visando, veja bem, é interesse público. O que o gestor do plano de previdência deveria ter em mente é: eu tenho que tentar fazer render esse dinheiro para que os aposentados atuais e os futuros tenham sempre dinheiro para receber suas previdências, para receber suas aposentadorias. Esse deveria ser a ideia. Então, eu tenho que fazer investimentos, mas com menor risco e que tenha uma lucratividade para ele, sim, que eu aumente o dinheiro, mas também eu não posso arriscar. Por quê? Porque no caso de perder, são todos esses aposentados aí, que o aposentado geralmente é o velhinho, né, que vão sofrer as consequências. Então, veja bem que a lei deu a ele a brecha de fazer esse investimento. Ou seja, existia a possibilidade. Quem fizesse uma análise mais aprofundada veria que não era a melhor opção. Mas mesmo assim, como ele tem a brecha e tem a promessa de gratificação, ele vai lá e faz. Na opção que não é a melhor. E ele não fez na opção que seria a melhor, ou seja, por quê? Porque ele não estava pensando no interesse público. Ele estava pensando no interesse dele, particular, de receber a gratificação. Então, por isso é que você tem um desvio de finalidade. Porque em ele preservar o interesse público, em ele buscar o interesse público, ele, na verdade, ele buscou o interesse particular, o interesse dele. Então, por isso que ele agiu dentro das brechas da lei. Conseguiu compreender agora, Frederico? Então, infelizmente, eu coloquei, agradecer o retorno. Eu coloquei esse exemplo para vocês porque, embora nós saibamos que não seria apropriado, acontece muito, né? Infelizmente, essas situações que eu relatei para você acontecem muito. Ou seja, a pessoa maqueia que é um interesse público, mas na realidade é um interesse privado. É o interesse de alguém que quer alguma coisa, tá certo? Então, por isso que é importante se fiscalizar a administração pública, não só aqueles que tomam decisão, mas também aquelas pessoas que executam as decisões. Por quê? Porque em determinados momentos essas pessoas elas podem cometer exatamente esse desvio de finalidade. Elas dizem que estão agindo correto, mas de fato elas não agem de maneira correta. A quinta reflexão necessária para os atos administrativos é que o ato administrativo ele é infralegal. E o que significa isso? O ato administrativo ele é infralegal, ou seja, ele está abaixo da lei, ele tem uma hierarquia inferior à lei. Até porque esses atos administrativos que vão acontecer, eles têm que estar de acordo com as leis. Ou seja, o ato administrativo ele não está acima, ele não manda nas leis, ele obedece às leis. É isso que a gente tem que entender, ou seja, como o ato administrativo ele está abaixo, ele tem que obedecer a tudo aquilo que foi estabelecido em lei. Ele não pode ultrapassar aquilo que foi estabelecido em lei, tá certo? Então essa é a principal circunstância que nós temos a esse respeito. E também o ato administrativo, ele se sujeita ao controle jurisdicional, ou seja, o próprio poder judiciário ele pode avaliar se aquele ato administrativo ele foi feito da maneira correta ou foi feito da maneira errada. Lembre-se que o ato administrativo ele é um ato humano. E como um ato de um ser humano, o ser humano ele pode errar. Então, por isso que qualquer pessoa que se sentir lesada por algum ato administrativo, ele pode recorrer à justiça para pedir reparação por aquele ato que foi desempenhado de maneira errada ou que gerou prejuízo. Tá certo? Frederico, quando você colocou todo e qualquer ato deve obedecer às leis, o que acontece? É aquilo que eu vinha falando com vocês. Os atos do setor público, esses sim, eles sempre têm que obedecer à lei. Nos atos do setor privado, existe uma coisa chamada de licitude. E o que é a licitude?
você pode fazer tudo aquilo que não seja proibido pelas normas jurídicas. Então, um empresário, ele pode desempenhar atividades não previstas em lei? Pode, desde que aquelas atividades, aqueles atos que ele executa, que ele realiza, não sejam contrários a alguma norma jurídica. E aí vocês têm que lembrar lá de instituições de direito público-privado quais são essas normas jurídicas, né? Você tem a Constituição e as leis, você tem os princípios gerais do direito, você tem a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Então, todas essas 5 são tipos de normas jurídicas, né? São fontes do direito e também são tipos de normas jurídicas. Então, por isso que no setor privado, você pode realizar qualquer atividade que não seja prevista em lei, contanto que você não vá desobedecer alguma norma jurídica. Então, se não tem norma regulamentando sobre aquele assunto, você é livre para fazer. Então, quando você faz essa atividade, você não tem norma a respeito, mas você acaba realizando, você acaba fazendo. Por exemplo, a criação da internet. Quando se criou a internet, não existia regulamentação sobre aquele assunto. Posteriormente é que foi surgindo. Então, só se criou a internet por quê? Por conta dessa possibilidade, dessa liberdade que existia, ou seja, dessa licitude que existe exatamente de você fazer progressos, de você desenvolver as atividades. Conseguiu compreender agora, Frederico, essa situação onde realmente aquilo que você falou no direito público vale, mas no direito privado não vale. A interpretação é outra, o entendimento é diferente. Ótimo, agradeço. Então, como nós estamos tratando dos atos administrativos, nós sabemos que todo ato administrativo ele tem que estar de acordo com a legislação. E aí, quando você diz que o ato administrativo ele tem que estar de acordo com a legislação, então essa legislação ela vai servir de base para me avaliar se o ato administrativo ele foi feito de maneira correta ou feito de maneira errada. Como são atos realizados pelos seres humanos, eles podem ser passíveis de erros. E em sendo passíveis de erros, a pessoa que se sentir lesada pelo ato pode ir até o Poder Judiciário e pedir para que o Judiciário ele faça uma revisão desse ato administrativo. Então, esse ato de recorrer ao Judiciário e pedir revisão dos atos administrativos é chamado de controle jurisdicional. Estão me acompanhando? Tudo bem? Perfeitamente, professor. Ótimo, excelente. Alguma dúvida? Não? Então, o próximo passo é aprendermos sobre os requisitos dos atos administrativos. Então, quais seriam esses requisitos dos atos administrativos? Pois bem, os atos administrativos, eles possuem 5 requisitos. Os requisitos da competência, da finalidade, da forma, do motivo e do objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Para ficar claro, né? O que é a competência? E aqui, pessoal, eu sempre, quando eu vou fazer algum estudo de algum termo ou de algum instituto do direito, a primeira coisa que eu faço é entender o seu significado, é entender a sua acepção. O que é que significa aquele determinado termo que foi utilizado ou está sendo utilizado, né? Então, competência é uma palavra que pode ser utilizada como substantivo ou como adjetivo. Quando você utiliza como substantivo, que é utilizado exatamente no direito, a competência é quando a pessoa ela tem a atribuição para realizar determinado ato ou para praticar determinados atos. Essa é a competência. Então, se a pessoa pode fazer aquele tipo de ato ou não. Porque lembre-se que cada cargo ele tem as suas atribuições, ou seja, as suas atividades que ele realiza. Se você precisar de alguma atividade que não seja daquele cargo, aquela pessoa não pode fazer essa atividade. Não significa que o Estado não possa. Ele pode, mas através de outro cargo, não daquele cargo específico. Por exemplo, quando você vai pedir matrícula, você não vai pedir ao professor a matrícula. Por quê? Porque não está dentro das atribuições do professor, da competência do professor,
a matrícula dos alunos. Então, você tem que pedir a quem? Você tem que pedir a um TAI, a um técnico de assuntos estudantis, porque é o técnico que tem essa atribuição de fazer matrícula. Agora, na avaliação do aluno, aí é a atribuição do professor, e o técnico não tem. Então, por isso, na competência é você avaliar quais são os atos que cada um dos cargos dentro da administração pública pode fazer, ou seja, que cada pessoa dentro da administração pública pode fazer. Então, ele só pode fazer aquilo que a lei que regulamenta o cargo dele diz que é a atribuição do cargo dele. Ele não pode fazer mais nem menos do que isso. Então, é um substantivo, que diz o que é que pode ser feito, o que é que aquele determinado cargo, as atividades que aquele cargo vai fazer. Já quando você utiliza a competência no adjetivo, ou seja, como adjetivo, você está qualificando a atividade daquela pessoa. Quando você diz que aquela pessoa é competente, você está dizendo que ela realiza determinada atividade com competência. Ah, Antígona é uma motorista competente. Você está dizendo o quê? Que Antígona, quando ela vai dirigir, ela dirige de maneira correta. Tá certo? Então você está classificando esse ato de direção, esse ato de dirigir da Antígona. Tá bom? Então, cuidado com isso. Então, para ficar claro, a competência a qual nós nos referimos é exatamente o substantivo. Tá certo? A finalidade, né? A finalidade é o fim que você almeja, ou seja, o objetivo que você almeja. E aqui a finalidade dentro da administração pública sempre é o quê? O interesse público, o bem comum, né? Então a finalidade pública é o interesse público. A forma. A forma é como aquele ato ele se manifesta. Como é que você percebe esse determinado ato? Então, por exemplo, como é que um professor pode dar aula? O professor pode dar aula de várias maneiras, né? Então, o professor pode fazer aquilo que eu estou fazendo, fazer uma exposição para o aluno, pode realizar atividades, pode realizar debates, discussões, grupos de estudo, tarefas problema. Então, existem uma diversidade de formas de ministrar conteúdos às pessoas. Então, a forma é exatamente como se manifesta, ou seja, como é que a pessoa está realizando aquela atividade, é como está ocorrendo aquela manifestação daquele ato. E o ato é baseado em uma vontade, tá certo? O motivo. O motivo é a razão ou a situação de fato ou de direito que vai servir para que você realize determinada atitude, para que você realize determinado ato. Ou seja, o que foi que te motivou, qual foi a razão que fez com que você fizesse alguma coisa. Então, o motivo é exatamente isso. Então, a gente precisa diferenciar o motivo da finalidade. Por quê? Motivo é o que te fez partir. A finalidade é onde você queria chegar. Então, motivo é o que te fez partir, a finalidade é onde você queria chegar. Então, a gente tem uma grande diferença desses dois termos, né? O motivo e a finalidade. E, por fim, é exatamente o objeto. O objeto é o efeito jurídico imediato do ato, ou seja, o que é que o ato de imediato ele gera de efeito. Aí é exatamente o objeto. Então, no caso aqui, através dessa aula, o que nós queremos é ajudar a aprendizagem de vocês. Então, o efeito jurídico imediato é exatamente esse auxílio da aprendizagem, é estimular a aprendizagem de vocês. Tá certo? Então, por isso que qualquer ato administrativo, você tem que estar sempre prestando atenção nos 5 requisitos. Por quê? Porque os grandes problemas dos atos administrativos, aliás, entre os grandes problemas dos atos administrativos, nós temos os problemas com os seus requisitos, quando esses requisitos não são satisfeitos da maneira correta. E aí o que acontece, né?
O primeiro desses requisitos, desculpe, é exatamente o requisito da competência. E a primeira coisa, como eu falei para vocês, é entender o termo, né? Que onde competência ela tem vários significados, mas os significados que nós estamos utilizando aqui é quando a competência é um objeto e ela se refere às atribuições, às atividades realizadas por um determinado servidor, né? Então, por isso que nós pegamos aqui o conceito da doutrinadora Maria Silvia Zanella de Pietro, onde ela diz: competência é definida como um conjunto de atribuições das pessoas jurídicas, órgãos e agentes, fixados pelo direito positivo. Ou seja, é o conjunto de atividades que uma pessoa física ou jurídica ou um órgão vai realizar. Como é que eu sei se essa determinada pessoa, física ou jurídica, pode realizar essa atividade? É analisando a legislação que regulamenta essa pessoa jurídica, esse órgão, ou os servidores daquela pessoa jurídica, ou as pessoas que trabalham, os agentes daquela determinada pessoa jurídica. Então, por quê? Porque essas atividades, todas elas têm que ser definidas em lei. Lembrando aqui o princípio da estrita legalidade, né? Na administração pública, qualquer pessoa que faz parte da administração pública, ela só pode fazer o que estiver na lei. Se não estiver na lei, é proibido. Pois bem, então, com isso, a competência, ela decorre da legislação, ou, mais especificamente, ela decorre de uma lei. Por quê? Porque é essa lei que vai dizer que aquela pessoa jurídica ou aquela pessoa física que está representando a pessoa jurídica, ela pode desempenhar determinadas atividades. E aí, o desempenho dessas atividades, eu pergunto a vocês, pode se dar de qualquer maneira ou ela tem que ser feita da maneira correta, que foi especificada em lei? Senhor, pode repetir a pergunta, por favor? Professor, Eu disse, eu acho que deve ser de maneira correta como foi especificado na lei. muito bem. Então, só repetindo aqui para Débora, que ela solicitou. Então, o que é essa situação? Então, digamos que a lei ela manda você executar uma atividade. A pessoa, quando vai realizar essa atividade, ela executa essa atividade de qualquer jeito ou existe um meio apropriado, um meio correto de se fazer essa atividade? Ah, entendi. O meio correto, né? Tem que seguir a administração. Dentro dos princípios da administração pública, um deles é o da legalidade, que eu tenho que agir de acordo com a legalidade e logo de acordo com a lei. Não pode ser feito de qualquer jeito. Exatamente. E quando a lei ela regulamenta, ela diz o que é que deve ser feito, ela também diz o norte, como é que deve ser feito. Então você tem que fazer e fazê-lo de maneira correta. Então, essa atividade que precisa ser feita de maneira correta, você pode adjetivá-la ou você pode caracterizá-la como sendo regular. Então, a realização dessas atividades, elas têm que ser feitas de forma regular. E a outra circunstância que nós temos é também a capacidade do agente de praticar o ato. Né? Ou seja, por quê? Porque, como eu disse, não é todo agente, não é toda pessoa que está dentro da administração pública que pode fazer tudo. Então, você tem que ver exatamente a atribuição do cargo. Então, dentro dessa atribuição do cargo, você vai, então, perceber que existem pessoas que podem realizar algumas atividades e outras não. Exemplo, na Unilab, quem é que pode ministrar aulas? Os professores ou os técnicos, os tais? Pessoal, Os professores? muito bem. Por quê? Porque a atividade de dar aula ela é específica do professor, ela é específica do docente. Então, o TAI ele não pode se meter na atividade do docente, como também o docente não pode se meter nas atividades do TAI. Então, a atividade do TAI tem que ser desempenhada por um TAI, encarregado disso, e o docente ele vai desempenhar aquela atividade que estão dentro da sua competência.
Então, por isso, quando você precisa exigir uma atividade da administração, o ideal é que você saiba quem deve praticar o ato. Porque aí você vai exigir exatamente daquela pessoa que tem o poder ou que tem a incumbência legal de realizar essa determinada atividade. Então, você não pode exigir, por exemplo, você não pode exigir que um TAI dê aula. Isso é irregular, isso é ilegal. Por quê? Porque o TAI não tem essa atribuição. Como também não pode se exigir a matrícula de um professor, porque ele não tem essa atribuição. Então, daí essa diferenciação e essas circunstâncias que a gente tem que saber. Então, por isso que você tem que estar bem preparado. Quando você vai atuar na administração pública, você tem que saber o que é que pode ser feito e o que é que não pode ser feito. Certo? Outra característica importante dentro dos atos administrativos, referente aos seus requisitos, ou o requisito da competência, é que a competência é um elemento sempre vinculado. E vocês significam o que significa, aliás, e vocês entendem o que significa ser um ato vinculado? Vocês lembram lá dos poderes administrativos, que a gente falou que os poderes, dentro dos poderes do Estado, os poderes do Estado podem ser exercidos de maneira vinculada ou discricionária. Lembram do poder discricionário, do poder vinculado? Pois bem, aquela diferenciação que nós vimos entre poder discricionário e poder vinculado, nós também vamos ter aqui. E aí vai ter exatamente essa distinção entre entre um requisito vinculado e um requisito discricionário. Por exemplo, competência, como é estabelecida em lei, ou seja, é a lei que fixa as atividades de cada um, aquilo ali não pode ser mudado, só por uma lei posterior, que venha a revogar ou reformar a anterior. Então, por isso que competência não se muda a competência. A pessoa pode não entender a competência e exigi-la errado, ou fazer errado, mas porque ela não entendeu a competência. Porque o requisito em si, ele é vinculado, ou seja, ele sempre vai estar atrelado à lei. Então, como esse requisito ele sempre está atrelado à lei, ele sempre vai ter que ser desempenhado dentro daquilo que é definido em lei. É por isso que se diz que esse requisito é um requisito que é vinculado. E aí os problemas referentes à competência, né, que a gente vislumbra na prática, elas podem ser resolvidas em 3 aspectos. No primeiro aspecto, você precisa verificar se a pessoa jurídica tem atribuição para realizar determinado ato. Por exemplo, a Unilab pode fazer fiscalização? Eu acredito que depende do que seja, mas assim, eu tô chutando, desculpa a palavra, eu tô chutando, mas eu acredito que não possa, porque a Unilab não possui, no caso, o poder de polícia, né? Porque a fiscalização não está incluída no poder de polícia. Então, eu acredito sim. Há outros órgãos a Unilab não poderia fazer. Agora, vamos supor, houve um caso de desvio de verba ou um caso de corrupção em algum processo seletivo. Eu acredito que dentro da universidade há as pessoas responsáveis por fiscalizar, mas eu acredito que não haja, essas pessoas responsáveis não podem punir, mas elas podem fiscalizar e repassar para quem tem essa atribuição. Muito bem, Débora. Então, a Unilab ela não pode exercer atos de fiscalização externamente, mas ela pode exercer atos de fiscalização interna? Pode, mas externa para a comunidade não pode. Então, a Unilab ela pode fiscalizar as suas atividades internas, mas ela não pode fazer nenhuma fiscalização externa. Diferentemente de uma vigilância sanitária, por exemplo. Uma vigilância sanitária, ela pode visitar consultórios médicos para saber se a prática médica está sendo feita da maneira correta? Perfeitamente.
Por quê? Porque a vigilância sanitária ela é um órgão de fiscalização. E aí, quando você diz que ela é um órgão de fiscalização, a atividade dela é uma atividade de fiscalização. Então, a atividade que ela faz não é só interna, é principalmente externa. Não quer dizer que ela não possa fazer fiscalização interna. Vai, porque ela vai ver se as suas atividades estão sendo realizadas. Aliás, os seus chefes vão verificar se as suas atividades estão sendo feitas da maneira correta, dentro dos limites legais. Mas isso não quer dizer que ela vai só fazer a fiscalização interna. A atividade principal dela é fiscalizar externamente. Então, por isso que a primeira coisa que você tem que saber é qual pessoa jurídica é responsável ou tem atribuição para realizar aquele ato que você almeja. Então, se for fiscalização, você vai ter que procurar os órgãos de fiscalização. Se for de ensino, você vai procurar as instituições ou os órgãos que estão relacionados, que estão vinculados ao ensino. Aí vai ter o tipo de ensino, né? Você tem a educação superior, você tem o ensino médio, você tem o ensino fundamental, você tem a educação infantil. Então, você vai procurar o meio apropriado. Entendido? Então, Perfeito, primeiro, professor. agradeço. Então, a primeira coisa é você vai procurar a pessoa jurídica responsável por aquele ato que você quer. Em segundo lugar, você vai tentar saber qual é o órgão, dentro da pessoa jurídica, qual é o órgão que é responsável por essa atribuição. Então, primeiro, a pessoa jurídica. Segundo, o órgão responsável pela atribuição. Por quê? As pessoas jurídicas existem várias. E, por exemplo, embora eu sendo docente da Unilab, eu posso ministrar aulas de, do curso de enfermagem. Não tem a ver com a minha formação. E outra coisa, eu sou um docente que sou vinculado ao ICSA, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Eu posso, sendo vinculado ao ICSA, estar desempenhando atividades em outros órgãos da universidade? Não. Eu posso, por exemplo, como advogado, fazer atos da procuradoria? Não, porque eu sou professor. O procurador, ele tem um cargo específico. E aí a pessoa fez concurso para aquele cargo específico. Então, por isso que quando você acha a pessoa jurídica, o segundo passo é você achar qual é o órgão responsável pelo ato que você quer. Quando você acha o órgão, pronto, digamos, você tem um problema e que você percebe, na lei da Unilab, que quem tem que resolver é a Procuradoria Jurídica. Mas nós temos 3 procuradores jurídicos. E aí? Qual dos 3 vai receber? Então, uma vez que você estabelece qual é a pessoa jurídica, o segundo passo é saber qual é o órgão responsável dentro dessa pessoa jurídica. E o terceiro passo é o agente público que vai ter que desempenhar essa atividade que você quer. Então, por isso que você tem que resolver essa situação da competência nesses 3 níveis. O primeiro, saber qual é a pessoa jurídica que vai ter que realizar aquela atividade. O segundo é o órgão da pessoa jurídica responsável. E o terceiro, o agente público. Então, você vai ter que resolver os 3. Compreendido? Compreendido, professor. Perfeito. Excelente. Isso daí você já pode exercitar na prática. Por exemplo, vocês verifiquem aí até situações suas. Ah, eu queria resolver tal situação aqui na universidade. Aí você vai procurar quem seria o órgão, qual é o tipo de agente que pode resolver isso. Então, isso daí são situações que a gente vai resolvendo na prática. Mas o importante é você ter essas noções, que todos esses aspectos da competência, eles têm que ser levados em consideração e têm que ser estudados. E têm que ficar cientes. Também relativo à competência. Deixa eu ver aqui que o Mamadou colocou uma observação.
Mamadou, você podia explicar melhor? Porque é o seguinte, o que foi que o Mamadou perguntou, pessoal? E aqui eu explico para vocês. O Mamadou ele colocou o seguinte, quando o Estado for fazer uma descentralização de um serviço, o que é isso? Na descentralização ele vai criar uma pessoa jurídica para ser responsabilizada por aquele determinado serviço. Para o município ou região. Essa descentralização deve se adaptar à realidade cultural de tal município. Então, o Estado, ele pode fazer as descentralizações de serviços? Pode. Mas quando você fala aqui, nessa situação aqui de município ou de região, aí eu tinha que entender, aí é como se fosse o seguinte, criação de municípios é uma coisa. A descentralização administrativa, quando você faz, geralmente é que você criar pessoas jurídicas da administração indireta, mas aí o município ele não faz parte da administração indireta. Então ele é um outro caso, entendeu? E a região, ela não é unidade federativa. Uma região, você disse, por exemplo, aqui no Brasil nós temos a região norte, sul, sudeste, centro-oeste, norte. A região, o que você tem é um espaço geográfico que tem uma identidade, e aí você estabelece quais são as identidades para exatamente fazer as separações, para que você possa fazer políticas públicas para aquelas determinadas áreas, tá certo? Então a região, ela não forma uma pessoa jurídica. Tá? Aquela determinada região, ela não tem uma representação jurídica, ela não tem uma pessoa jurídica responsável por elas, até porque naquela região existem várias unidades federativas e são essas unidades federativas que têm personalidade jurídica, tá certo? Eu, assim, pelo que você colocou aqui, misturou alguns conceitos. Eu tentei explicar melhor os conceitos que você utilizou, como foram misturados, para que você pudesse rever o que é que você realmente quer perguntar, e aí você poderia, por gentileza, colocar novamente aqui, mas dentro daquilo que eu expliquei, qual é realmente a sua finalidade, o que é que você pensava ao fazer a pergunta, por gentileza? Se você quiser, Mamadou, você pode também falar. Você quer que eu lhe conceda a palavra para você tentar explicar melhor o que você quer que você tem em mente? Sim, professor. Estou a falar mais num sentido assim. Por exemplo, quando uma empresa multinacional vai criar, vai lançar outra empresa, por exemplo, no exterior, vai tentar adaptar a sua empresa à realidade cultural do local onde ele vai querer montar a sua empresa. Nesse sentido também, se o Estado, por exemplo, como o Brasil é um país continental, nas regiões existe diferença cultural. Nesse caso também, por exemplo, o Estado, na região X, tem uma certa lei e na outra região tem outra. Se o Estado tenta adaptar a sua lei, tendo em conta a região e essa diferença cultural. Certo, você está dizendo que o Estado ele vai criar uma pessoa jurídica, e aí se o Estado ele pode adaptar, quando ele cria essa pessoa jurídica, ele pode adaptar essa pessoa jurídica à sua realidade cultural? Pode. A Mas aí realidade você cultural de uma região. pode. Mas aí você, o que é que acontece? Você tem que saber qual é a atividade que vai ser desempenhada. Exemplo, certo? Só vou colocar aqui para você como exemplo. Atividade de saúde. Por exemplo, atividade do médico. O que é que vai variar o médico no Rio Grande do Sul para o médico aqui no Ceará? Então, a milhares de quilômetros de distância. Mas o que é que a atividade de um diferencia da atividade do outro? Você está entendendo? Então, atividade de saúde não tem tanta diferença. Engenharia. Engenharia também não tem tanta diferença. Ah, professor, mas o solo daqui é diferente de lá, certo. Mas o engenheiro ele sai preparado para construir qualquer solo. Né? Então, a atividade de engenharia também não tem essa diferenciação. Tá certo? Ah, porque é questão cultural, mas não, assim, pelo que eu conheço, não tem dentro daquela seara essa situação, certo?
ou leva-se em consideração essa determinada situação. Então, por isso que você precisa ver a atividade. Então, quando, ou o serviço que vai ser prestado. Então, quando se cria essa pessoa jurídica, tem que ver o serviço, quando o Estado, pela descentralização, cria a pessoa jurídica, então tem que ver o serviço que vai ser desempenhado. Ao passo que, eu lhe dei duas que não fazem alterações, mas uma pode ser feita. Por exemplo, educação. Pode ter serviços que exigem essa necessidade? Pode. Educação você tem. A realidade faz parte da educação, você educar as pessoas com aquela determinada realidade cultural. Então, o que eu colocaria para você vai depender do serviço. Mas aí você tem que analisar. Mas aí, nessas situações, você tem que analisar o caso e perceber o que é que aquele determinado caso ele necessita. Né? Ou o que é que ele envolve, o que é que ele não envolve, o que é que ele possibilita, o que é que ele não possibilita. Então, por isso tem que ser. Eu não posso lhe avaliar aqui genericamente. Tá certo? Entendido essa situação? Bem, e a outra coisa que eu queria pedir para você, agradeço o retorno, eu sei que, por exemplo, em relação às empresas é de uma maneira, mas o que a gente está tentando mostrar no decorrer do curso, e eu também estou tentando demonstrar nas minhas disciplinas, a forma de administrar o Estado, ela é muito diferente da forma de administrar o setor privado, ou uma empresa do setor privado. Por que é diferente? Ela é muito diferente exatamente pela circunstância de que no setor privado, a forma como você vai ter que obedecer à legislação, ela é baseada na licitude. Já quando você estabelece no setor público essa relação do administrador com as normas, ela vai ser completamente distinta. Enquanto um vigora a licitude, na outra vigora a legalidade. Então, lá no direito privado, você pode fazer tudo aquilo que não seja proibido pela legislação. Já dentro do setor público, você só pode fazer aquilo que está estabelecido na legislação. E se não tiver na legislação, diferentemente do setor privado, você vai considerar como sendo proibido. Ou seja, você vai considerar uma negativa, ou seja, que você não pode fazer. Então, por isso que quando a gente for tentar fazer um comparativo entre o setor público e o setor privado, a gente tem que entender bastante as diferenças desses setores. Por quê? Porque a avaliação ela não pode ser a mesma, porque as exigências vão ser diferentes, tanto para um caso quanto para o outro, tá certo? Então, por isso que é importante você realizar esta verificação. Conseguiu compreender esses conceitos que eu coloquei para você, que eu partilhei com você? Bem, então, vistas as situações, vamos ainda continuar aqui a nossa análise. Pessoal, o meu áudio está travado aí com vocês? Não está não. Deve ser a internet dela mesmo. Certo, tá ok. Então, Mamadou, depois você pode pegar a gravação, certo? Que eu acho que a sua internet aí tá com problema. Mas assim, no meu equipamento não está mostrando aqui nenhum problema de internet e nem travando, certo? Eu acho que foi o Adelino que me respondeu, né? Então, pelo que eu estou acompanhando aqui, eu acho que o problema está sendo o seu equipamento, tá bom? Então, em todo caso, eu espero ter resolvido pelo menos as dúvidas principais que você me perguntou, tá certo? Para que a gente possa seguir adiante. Entendi. Mas no meu equipamento aqui não está travando. Eu não estou tendo nenhum problema aqui de transmissão, tá certo? Talvez sejam os equipamentos de vocês, tá bom?
Agradeço, Adelino, pelo retorno. Então, vai mostrar aí, alguns estão mostrando que realmente não está tendo, e realmente o meu equipamento não está mostrando nada, porque geralmente, quando tem algum problema de internet, o próprio equipamento mostra, né, que está tendo problemática, e o meu não está mostrando no momento, tá bom? Então, por conta disso, a gente vai seguir aqui, pelo menos para a gente fechar aqui essa situação aqui, ou essa exigência referente à competência, ao requisito da competência. Então, o que mais eu preciso entender sobre esse requisito da competência para os atos administrativos? É que o seu exercício, no caso da competência, o exercício ele é obrigatório em relação aos órgãos e os agentes. Por exemplo, quando nós iniciamos um semestre, eu, como professor, eu não posso dizer, eu vou dar aula quando eu quiser. Não, eu tenho que preencher a minha carga horária. Porque se eu não preencher a minha carga horária, eu tenho que apresentar uma justificativa à minha chefia do qual foi o problema. Por quê? Exatamente por isso, que a competência ela é obrigatória, ou seja, a pessoa que tem uma competência, que tem uma atividade, ela tem que realizar a sua atividade. Então, primeiro de tudo é isso, ela é obrigatória. Se eu tenho atribuição, eu tenho que realizar a atribuição. Se eu não pude realizar a atribuição, aí eu tenho que justificar a razão de eu não ter conseguido realizar essa determinada atribuição. A outra circunstância é que a competência ela é intransferível, ou seja, ela não pode ser transferida de uma pessoa para outra. Por exemplo, eu sou professor e aí eu tenho um irmão formado em Direito, mas que não é professor da Unilab. Ele pode ministrar aula no meu lugar? Não, não pode. Tá certo? Mas em relação ao chefe, o chefe de um determinado setor, ele, em regra, é também um servidor daquele setor. Então, ele tem as mesmas atribuições. Então, você tem essa questão que pode ocorrer a parte da delegação de competência, né? Mas aí você tem que analisar o fato em si. Como é que está acontecendo essa delegação? Por quê? Porque na delegação você não tem uma transferência de titularidade da competência. Então, pode ocorrer delegação entre pessoas que podem realizar a atividade. Tá certo? Então, entre uma pessoa que pode realizar atividade e outra que não pode acontecer. Então, a delegação, ela não transfere a titularidade da competência, então tem que ocorrer de pessoas que podem realizar essa atividade. E o exercício da competência, apenas o exercício da competência, é que é temporário, ou seja, pode ocorrer por um determinado período ou pode ser circunstancial. Então, a gente tem que entender que a competência ela é obrigatória, ela é intransferível e ela não pode ser modificada pela vontade do agente. Ou seja, não é o agente que modifica a competência. A competência só pode ser modificada por uma alteração da legislação. Por quê? Porque se a competência ela é estabelecida por lei, ela só pode ser modificada também por lei. Então, o agente ele não pode chegar e dar o jeitinho dele. Por quê? Porque o agente não é legislador. O agente não substitui o legislativo. Então, por isso que a competência ela é imodificável em relação à vontade do agente. Não quer dizer que ela não possa ser alterada. Ela pode, mas tem que ser alterada pela lei. A lei que regulamentou aquele cargo, aquela competência, ela tem que ser alterada por uma lei posterior, e nessa lei posterior tem que dizer especificamente o que é que foi alterado na lei anterior na questão das competências. Outra circunstância também é que a competência ela é imprescritível. E o que é que significa dizer que a competência ela é imprescritível? É que o não exercer a competência não gera a extinção da competência. Só um exemplo aqui para vocês. Então, digamos que um professor tem um problema de saúde e ele precisa ficar afastado 1 ano. Então ele não exerceu o problema de saúde, a pessoa fez as licenças e teve que ficar afastado das atividades dele, de ministrar aulas, durante 1 ano. O não exercer as atividades de professor durante 1 ano, não dizem que ele perdeu a competência. Então, por isso que ela é imprescritível. Então, o não exercício da competência não gera a extinção da competência. Então, por isso que a gente tem que entender, então, que esse requisito da competência, nós vimos que ele é vinculado, né? Ou seja, está atrelado à lei. Ele é obrigatório, ou
seja, tem que ser exercido, não cabe à sua vontade, você tem que fazer, você gosta ou não. É intransferível, você não pode transferir para uma pessoa que não tem o mesmo cargo, ou uma pessoa com outro cargo. Então, pode ocorrer a delegação, mas entre pessoas que têm o mesmo cargo. Ela não pode ser modificada pela vontade do agente, só pode ser modificada por alteração da legislação, e ela também é imprescritível, ou seja, não quer dizer que não foi exercida, você perdeu. Então, o não exercício não gera a extinção da competência. E, só para ficar claro, então, quem é que pode criar competência? O legislativo, através da elaboração de lei em sentido estrito. Então, essa transferência que foi criada, ela pode ser transferida? Pode, mas tem que ser transferida por lei. Essa transferência pode ser modificada? Pode, mas tem que ser feito por lei. E lei aqui em sentido estrito. E assim como ela foi criada, ela pode ser extinta? Pode, mas pode ser feita por lei. Então, a criação, a transferência, a modificação e a extinção de competência obrigatoriamente só pode ocorrer através de alteração da legislação. Então, criação é através da elaboração de uma lei, mas transferência, modificação ou extinção de lei só pode ocorrer através de uma nova legislação que altera a primeira, que regulava a competência. Entendido, pessoal? Continuando a nossa análise sobre a competência, sobre o requisito da competência. Como nós falamos, existe essa possibilidade de delegação de competência. E aí existe dois tipos que a gente até já viu, que em relação à competência, que pode ser a delegação e a avocação de competência. Mas a delegação e a avocação de competência é uma questão de hierarquia. Então, o que acontece a delegação? O chefe está muito atarefado, não pode fazer, então ele pode delegar a competência para um subordinado. Assim como o chefe ele pode delegar para um subordinado, mas eles têm a competência dentro dos seus cargos, ele também pode fazer a chamada avocação, ou seja, uma competência que era de um subordinado, ele mesmo pode realizar. Então, pode ocorrer casos em que pode ocorrer a delegação de competência e outros que pode ocorrer a avocação de competência. Mas vejam que as pessoas em que ocorre essa delegação e essa avocação, ambas têm as mesmas competências, têm as mesmas atribuições, certo? Então, essa delegação e avocação, ela se faz por questão de hierarquia dentro do mesmo cargo. Ou seja, você não sai do cargo, você está dentro do mesmo cargo. E onde é que esses institutos, essas ferramentas da delegação e da avocação, elas estão previstas? Elas estão previstas na Lei Federal número 9.774, de 1999. A delegação especificamente no seu artigo 13, onde, para que ocorra a delegação, tem que ser preenchidos esses requisitos, né? Então, primeiro, inciso 1, a edição de ato de caráter normativo. 2, a decisão de recursos administrativos. E 3, as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Então, esses são os atos administrativos que podem ser delegados. E aí o artigo 14, ele fala quais são os requisitos do ato de delegação e sua eventual revogação, né? Aí depois o que eu peço a vocês é que, com calma, vocês leiam esse artigo 14 da Lei 9784, de 99, para que vocês entendam melhor um pouquinho mais esse instituto da delegação. Os vícios, né, relacionados à competência. O primeiro vício que nós temos é o vício da usurpação de função. E o que é a usurpação de função? Ocorre quando uma determinada pessoa ou um determinado servidor que não tem aquele cargo acaba realizando atos daquele determinado cargo. Então, só para que a gente entenda, por exemplo, acontece muito, né? Isso daqui, aliás, acontece essa situação.
uma pessoa não é policial, e aí, se você colocar na internet, vê vários casos. Uma pessoa não é policial, ele é informante da polícia, mas aí o que é que acontece? Pede um distintivo da polícia e começa a se passar de policial. Essa pessoa, ela não é concursada, não era para ela estar no cargo de policial, mas ela acaba saindo com os policiais, como ela é informante, para agradar o informante, os policiais acabam tratando aquela pessoa como se fosse policial, e ela vai para operações policiais como se fosse policial. Então, tanto esses policiais que estão acobertando aquela pessoa que não é policial, é informante, para agir como policial, eles estão cometendo um crime, mas é outro, como o erro principal é da própria pessoa, que ele sabe que ele deveria ter sido feito, que ele deveria ter feito o concurso, deveria ter sido aprovado, deveria ter sido chamado, nomeado e empossado no cargo, e ele não foi. Então, se ele está praticando os atos daquele cargo, ele está sabendo que ele está fazendo tudo de maneira irregular. Então, nesse caso, quando a pessoa que não tem aquele cargo realiza os atos daquele cargo, é usurpação de função. O segundo caso, também relativo à competência, né? Que é a chamada função de fato. O que é a função de fato? Aqui é quando o servidor que não deveria trabalhar continua a executar os atos de trabalho dele. Só um exemplo. Então, um servidor, ele está de férias, mas continua a trabalhar sem retirar suas férias, sem pedir uma suspensão das suas férias. Então, se era para ele estar de férias e ele está realizando as atividades, ele está fazendo de maneira irregular. Mas a pessoa tem o cargo. Ela só não, naquele momento, ela só não pode exercer o cargo por uma condição, que ela pode estar de férias, pode estar de licença. A pessoa, digamos, já completou 75 anos, que tem a aposentadoria compulsória e ela continua a trabalhar. Então, nesses casos, onde a pessoa está no cargo, mas não pode desempenhar o cargo, mas ainda e por não poder desempenhar o cargo, saber disso, mas continuar praticando os atos do cargo, aí não é usurpação de função. Usurpação é a pessoa que não tem um cargo. A função, de fato, é quando a pessoa ela foi nomeada para o cargo, mas que ela realiza os atos mesmo sabendo que ela não pode praticar naquele determinado momento. Aí é uma função de fato. Tá certo? Então, é também uma irregularidade. É um vício. Não tão... Aliás, tem que ser analisado cada fato, porque tem que ver se realmente a pessoa fez aquilo de maneira dolosa, culposa, ou estava de boa fé. Né? Então, aí para você fazer uma gradação entre a usurpação de função e a função de fato, aí você precisa avaliar caso a caso. E a outra situação é o excesso de poder. O que é o excesso de poder? É quando a pessoa, para realizar o ato, ele extrapola os limites daquele ato. Então, o que é esse excesso de poder? Quando ele extrapola o limite do ato. Um policial, digamos, ele vai fazer a abordagem de uma pessoa. Ele pode bater na pessoa? Não pode. Então, se o policial, quando ele faz a abordagem, ele aborda a pessoa batendo, xingando, tratando a pessoa desumanamente, aí ocorreu um excesso de poder. Por quê? O policial pode fazer a abordagem de um suspeito? Pode. Então, muito bem, Adelino. Ele pode. Ele pode fazer a abordagem. A abordagem não é impedimento. Agora, a forma da abordagem, ela pode acontecer de qualquer maneira? Não pode, não. Só pode de acordo com a lei, né? Muito bem. Então, ele tem direito de fazer a abordagem, mas a forma da abordagem não pode acontecer de qualquer maneira. Por quê? Porque ele não pode contrariar o ordenamento jurídico, ou seja, as normas aplicáveis para o caso. E aí, você tem o quê? O princípio da dignidade da pessoa humana. Então, ele tem que fazer a abordagem, mas ao fazer a abordagem, ele tem que abordar a pessoa da maneira correta. E nem bater, não agredir. Agredir aqui nem agressão física, material, e nem agressão verbal. Né? Chamar a pessoa de meliante, ele não sabe quem é a pessoa. Né? Se ele não conhece, não tem como comprovar que a pessoa é meliante, não tem como se fazer isso. Então, por isso que, além da usurpação de função, da função de fato,
nós ainda temos essa circunstância, esse terceiro vício, que é o vício do excesso de poder. Infelizmente, as circunstâncias acontecem, umas mais, outras menos, umas mais vezes e outras menos vezes, infelizmente. Como é que se faz isso? Aí tem cada um das pessoas jurídicas tem dentro dos seus órgãos, tem os seus órgãos de corregedoria ou de controladoria, e ainda pode ser colocado para o Ministério Público ou para a Justiça para fazer a avaliação de cada um desses fatos aí. Compreendido? Alguma dúvida, pessoal, a respeito dessa temática aqui que a gente viu até agora?